Você tem dificuldade de se expressar em inglês? Às vezes você até entende, mas na hora de falar meio que trava. Vem comigo que eu vou mostrar nesse vídeo como resolver esse problema. Antes de começar, eu quero passar um recado rápido para você. Nessa quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019, às 20 horas, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live, as 5 fases do inglês. Vai ser um evento ao vivo, um webinário ao vivo. Para você fazer a inscrição no webinário é gratuito, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição, preencher rapidinho o cadastro com seu nome e e-mail, e aí você vai receber no mesmo e-mail que você cadastrar o link para participar da live. A live vai ser ao vivo do YouTube e vai ser às 8 da noite nessa próxima quinta-feira e eu conto com a sua participação lá. Mas vamos lá, como pensar em inglês? Pensar em inglês vai resolver exatamente esse problema. Se você tem dificuldade de se expressar, se você trava na hora de falar, tudo isso vai ser corrigido a partir do momento que você cria o hábito de pensar em inglês. Então pensar em inglês ele tem que se tornar um hábito na sua vida, né? Quando você começa a criar esse hábito, você começa a perceber que esses problemas vão sumindo aos poucos, né? E vai acontecendo naturalmente. Existem 4 níveis de pensamento e eu vou falar um por um aqui agora, como que você faz para evoluir a cada nível e começar a pensar em inglês, desenvolvendo aí a sua habilidade de comunicação. O maior problema, assim, quando você trava, é porque você vai traduzindo mentalmente. E aí quando você começa a fazer esse processo de tradução mental, o que acontece? Você perde muito tempo para pensar na palavra em português e aí você tem que traduzir, aí já foi o time da conversa. E nem sempre é preto no branco, nem sempre a tradução literal vai ficar legal em inglês, porque as línguas têm dinâmica diferente, têm estruturas diferentes, né? Então não tem como a gente traduzir literalmente e perder esse tempo todo traduzindo. O pensar em inglês, ele vai justamente corrigir esse problema, ele vai evitar com que você tenha que perder tempo para pensar em português, para depois traduzir e aí sim poder se comunicar, né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Vamos ver quais são os 4 níveis. Nível 1, qual que é o nível 1? Pensar em palavras soltas. Quando você estiver no seu quarto, começa a pensar como é que é cama, como é que é roupa, como é que é braço, as partes do corpo. E aí você vai pensando ali, você vai ver que pelo menos 10 palavras em inglês você consegue. O melhor exercício para você treinar no nível 1 é no local onde você estiver, você começar a olhar tudo em volta e começar a pensar como é que é o nome das coisas, né? E caso você tenha alguma dúvida, olha no tradutor. Nível 2, começar a pensar em frases inteiras. E aí o exercício já começa a ficar mais legal. Porque aí quando você, por exemplo, estiver num restaurante, aí você estiver comendo uma comida, você fala, que comida boa, oh, this food is delicious, this lunch is delicious. E aí você começa a pensar já montando frases, né? Não precisam ser frases grandes. Então a primeira etapa, pensar palavras soltas, depois você começa já a pensar em frases inteiras, esse é o segundo nível. Terceiro nível é o nível do inglês funcional. O que é o inglês funcional? O inglês funcional é aquele inglês do dia a dia, o inglês do cotidiano. Digamos que você chega no McDonald's, por exemplo, você vai pedir lá uma comida, aí depois que você faz o pedido, você começa a pensar como que seria exatamente a coisa que você falou em inglês. E aí você vai construindo, fazendo isso no seu cotidiano. Isso dentro de casa, no trabalho. Toda vez que você tiver alguma interação do seu dia a dia, aí você começa a pensar como é que seria aquela mesma coisa, só que em inglês, né? E isso é muito legal porque isso primeiro, vai ser sobre o seu cotidiano. Então, já vai estar inserido dentro do seu contexto, dentro da sua vida, vai ter uma aplicação prática muito legal, por isso que chama a fase do inglês funcional, né? O 4º e último nível é contar uma história em inglês. Você vai imaginar que você está contando uma história real ou fictícia para algum amigo seu, uma história completa. Aí você já vai colocar sentimentos, sensações, né? Enfim, começar a colocar todos os elementos em prática, isso tudo mentalmente. Então, você não vai ter aquele estresse de uma conversa real, nem aquele nervosismo, né, que acontece, vai acontecer tudo na sua mente. E sabe o que é legal do hábito, de criar o hábito de pensar em inglês? É que ninguém precisa saber, ninguém sabe o que você está pensando, então você pode fazer no trabalho, pode fazer no trânsito, enfim, em qualquer lugar. Esse exercício é nota 10 para você desenvolver o seu inglês, um dos melhores exercícios disparado. Porque quando você vai pensando, é aí que você vê as suas limitações em termos de vocabulário, se você está criando as frases corretamente, se você está conseguindo montar. O ideal é que você vá seguindo nível a nível. Então, só recapitulando, ó, primeiro nível, palavras soltas. Segundo nível, frases completas. Terceiro nível, o inglês funcional, aquele que você vai repetir tudo aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. E o 4º nível, contar uma história
completa. É isso aí, eu espero que você coloque isso em prática, isso vai ajudar muito. Eu fiz muito isso quando eu estava aprendendo, eu faço isso até hoje, normalmente, depois isso acaba virando um hábito, quando você vê, você se pega pensando em inglês, daqui a pouco você muda para o português, e enfim, já não faz diferença, porque os dois já fazem parte da sua vida e é assim que a coisa vai funcionando, evoluindo nível a nível. Se você está começando, começa com palavras, se você já tem mais habilidade aí, vai fazendo de acordo com o seu nível. O importante é desenvolver o hábito. É muito difícil criar o hábito quando você está no contexto onde você tem que falar português. Eu sei que é complicado, tudo te leva a pensar em português, mas de vez em quando você se policia para, opa, muda a chave, vou pensar em inglês, vou fazer esse exercício aí, fazendo 1 horinha por dia, já está ótimo, isso aí vai ajudar demais você a evoluir seu inglês. Beleza? Só relembrando então, ó, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019, às 8 horas, eu vou estar ao vivo falando das 5 fases do inglês. Tá bem legal esse webinário e eu conto com a sua participação. O link está na descrição. Valeu demais. Até lá então, a gente se vê na quinta, beleza? Valeu!